E aí pessoal, João Homem na área e bem-vindos ao treinamento Setup from Scratch. Crie do zero seu próprio setup. Finalmente nós vamos desmascarar as mentiras que te vendem por aí e construir algo que realmente funcione para você. Bom, mas antes de começarmos, eu quero que você tenha uma visão clara de toda a jornada que vamos percorrer juntos. Este infográfico que vai aparecer na sua tela agora mostra exatamente o caminho que você vai seguir nas próximas 12 aulas, cara. Nós vamos começar desmistificando os setups prontos. Depois, a gente vai desenvolver aí uma nova mentalidade de trader. Em seguida, você vai aprender a observar o mercado de verdade, entender a equação fundamental do trade e criar suas próprias hipóteses operacionais. Na metade do curso, nós vamos estruturar a sua estratégia com os 4 blocos essenciais, validar com backtests simples e aprender a fazer ajustes inteligentes. Nas últimas aulas, vamos dominar as métricas que realmente importam, implementar uma gestão de risco sólida e finalizar com a sua versão 1.0 pronta para evoluir aí no longo prazo. Esse não é apenas mais um curso, tá? Ele é um mapa para a sua independência como trader. Bora aí? Então bora. Bom, sei que muita gente aqui já deve me conhecer, mas deve ter muita gente que não me conhece ainda. Antes de mais nada, então, eu preciso me apresentar para vocês, para você entender quem sou eu, de onde eu vim, tá? E o que eu estou fazendo aqui. Bom, eu nasci na periferia de Belo Horizonte, não favela, periferia, tá? Tem diferenças, tá bom? Então, eu cresci na periferia de Belo Horizonte. Minha família tinha poucos recursos, sabe como é, né? Muita gente está assistindo isso aqui, sabe exatamente como é isso aí. E desde pequeno eu tinha um objetivo claro. Eu queria ser rico. Mas como muitos de vocês, eu me encontrei aos 33 anos de idade, completamente quebrado, sem formação acadêmica, sem fonte de renda e totalmente perdido. A foto que você deve estar vendo aí é do meu Renault Twingo, que foi executado pelo banco, tá? Eu não consegui pagar um Renault Twingo financiado pela Caixa Econômica Federal, menor juros do Brasil. Tá? Não consegui pagar e aí foi executado pelo banco. O banco foi lá buscar o carro, né? Enfim, não ficou assim por falta de empenho, tá? Eu batalhei muito, conquistei algumas coisas pelo caminho, mas perdi tudo antes mesmo de me dar conta de que eram conquistas, né? Já minha jornada no trading começou como a de muitos de vocês aí, comprando cursos caros, seguindo gurus no YouTube e tentando aplicar setups prontos que prometiam riqueza fácil. Quer um spoiler? Não funcionou. E hoje eu vou te explicar por que disso. Vamos começar então a explicação aqui com uma verdade inconveniente. Setups prontos são como roupas de tamanho único. Raramente mesmo, servem perfeitamente em alguém. Pensa comigo, se existisse um setup infalível, por que alguém venderia por R$ 997 parcelado em 12 vezes sem juros? Se eu tivesse uma fórmula mágica para ganhar dinheiro no mercado, coisa que eu poderia passar para qualquer um, tipo eu poderia passar para minha mãe, para minha tia, para minha avó, que elas conseguiriam fazer, ou seja, uma mágica que qualquer um possa fazer, cara, eu estaria operando isso aí e, claro, passando ali para um familiar ou outro ali, um amigo mais chegado, tá? Mas não vendendo isso aí por R$ 997, concorda? A verdade é, o mercado é um jogo. Como eu explico no meu livro, tá? É como poker, combina acaso e habilidade. Inclui elementos de caça, engano, cooperação, competição e criatividade. E assim como no poker, cada jogador tem o seu próprio estilo, cara, não adianta. Eu vou te dar um exemplo real da minha experiência. Quando eu comecei, eu comprei um curso que ensinava um setup baseado em cruzamento de médias móveis. Eu acho que todo mundo já deve ter comprado um curso assim ou lido um livro assim, cara. O cara mostrava resultados impressionantes. E sabe o que aconteceu quando eu apliquei? Você sabe. Você sabe sim. Já aconteceu a mesma coisa com você. Eu perdi dinheiro consistentemente. Mas por quê? Porque aquele setup funcionava para o perfil dele. Ou talvez nem para o perfil dele, tá? Mas vamos aí, né? Pensar o e se. E, cara, funcionava para o perfil dele. Para o meu, de forma alguma. É como tentar jogar pôquer com a estratégia de outra pessoa.
Você não entende completamente as nuances, não sabe quando adaptar e acaba julgando mecanicamente sem compreender o porquê de cada decisão. Cara, com certeza você já viu isso. Você já fez algum curso aí, se você não foi iniciante no mercado? E, cara, é exatamente isso. Eles te ensinam a ver um setup acontecendo, né? Independente ali de qual mercado, qual ativo, do contexto e tudo mais. Né? Aconteceu o setup, clica. E o mercado não é assim. O mercado não tolera isso. O santo grau do trading, todo mundo procura, ninguém encontra. E sabe por quê? Porque ele não existe. O mercado é um organismo vivo, em constante mudança. O que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Preste bem atenção nisso. Pense no mercado como um adversário inteligente, que se adapta às suas estratégias. Então, cara, à medida que você vai ficando melhor, ele também vai ficando melhor. Sabe? Você precisa ir adaptando, você precisa estar um passo à frente dele para você conseguir fazer algum dinheiro aqui. No poker, a gente diz que a sorte é sua inimiga. Isso significa que você não deve contar com a sorte, mas com a matemática e a estratégia. No trading, cara, é a mesma coisa. Você precisa de uma vantagem estatística, que a gente chama de edge, que funcione ali no longo prazo. Não de um setup mágico que nunca perde. Como eu já disse, isso não existe. Sabe qual é o maior problema dos setups prontos? Eles criam uma ilusão de conhecimento. Você acha que sabe operar porque está seguindo uma receita. Mas na verdade, você não entende o que está acontecendo no mercado e nem vai entender. É como, já que a gente está fazendo um paralelo com o poker, é como decorar todas as regras ali do poker sem entender a estratégia por trás delas. Você pode ganhar algumas mãos, mas no longo prazo vai perder para quem realmente entende o jogo. Eu lembro quando eu operei pela primeira vez com dinheiro real, porque naquela época só dava para colocar dinheiro real, não tinha simulador, usando um setup que eu comprei. Cara, eu entrei exatamente onde o guru dizia para entrar. O mercado foi contra mim imediatamente. Eu entrei em pânico e saí com prejuízo. Por quê? Porque eu não tinha convicção naquele setup. Não era meu, era dele. Eram as crenças dele, não eram as minhas. É difícil você pegar confiança assim. Então, cara, quando você desenvolve seu próprio setup, à medida que você vai desenvolvendo, você vai ganhando essa confiança. Quando você faz o treinamento de alguém, segue a metodologia de alguém, cara, você precisa de um tempo ali, sabe? Masterizando aquilo ali para você ganhando confiança. Então, essa é mais uma vantagem de desenvolver seu próprio setup. Não que não vai dar certo você fazendo de outra pessoa, mas vai levar mais tempo para você ganhar aquela confiança. Vamos lá ao que realmente importa. Seu setup precisa ter a sua cara, isso mesmo, seja ela feia ou bonita, tá? Tem que ter a sua cara. Cada trader tem uma personalidade única. Alguns são mais agressivos, outros mais conservadores, alguns preferem operações mais rápidas, outros preferem segurar posições por mais tempo, alguns toleram bem o risco, outros ficam estressados ali com pequenas oscilações. Independente qual for o seu perfil, você vai criar um setup, um operacional, que te deixe menos desconfortável possível com as situações de mercado. E quando eu digo que cada trader tem a sua personalidade, que o operacional que ele vai colocar ali tem a cara dele, eu falo, cara, por experiência. Tá? Eu dei treinamento em 2022, depois em 2024, se eu não me engano, de novo. Né? Eu fiz esses treinamentos e as pessoas que estavam lá, embora elas tivessem aprendido comigo, né, utilizavam exatamente a minha metodologia. Cara, você tem que ver como é que era na sala. A nossa sala operacional, porque o treinamento tinha uma sala operacional. Então a gente estava ali todo dia operando. E aí, cara, você via que eu fazia um trade diferente do outro. Às vezes os dois saíam ganhando. Se a gente tivesse escolhido ativos diferentes, né? Pode ser que um sai perdendo, o outro sai ganhando. Né? O negócio é, cada um vai operar ali com um traço seu, mesmo que seja o operacional de outra pessoa. No meu caso, eu descobri que eu sou um trader que prefere poucas operações, mas de alta qualidade, em vez de várias operações medianas. Sendo que eu já passei por esse período também, tá? De várias operações medianas. Eu prefiro esperar pelo momento certo e então agir com convicção. Isso reflete a minha personalidade. Eu sou bem paciente, mas decisivo quando é necessário. Daí você precisa saber que existem basicamente 4 perfis de traders.
O scalper, que são operações rápidas, muitos trades aí por dia e pequenos ganhos em cada um. O day trader posicional, ou seja, poucos trades por dia e costuma segurar posições aí por horas dentro desse dia, tá? O swing trader, que faz operações ali que duram dias ou semanas. E o investidor, que são posições de longo prazo. E isso aqui está de forma bem genérica, porque como você pode ver, aqui eu não sei se eu fico mais no 2 ou no 1, né? Se eu sou scalper ou day trader, que minhas operações costumam ser rápidas, né? Mas eu não faço tantas operações no dia, né? Elas são rápidas, né? Se você for comparar com o day trader posicional, por exemplo, mas, né, eu consigo colocar ali o risco necessário para poder sair com retorno, talvez, do dia em uma operação. Tá? Então, tá generalizando isso aqui, mas você vai encaixar em algum desses perfis. Por isso mesmo, você tem que ver qual desses perfis combina mais com você, com a sua rotina, com a sua personalidade, com quem você é fora do mercado. Um erro comum é tentar ser um scalper quando você não tem o temperamento para isso. Ou tentar ser um swing trader quando você não consegue dormir com posições abertas. Quando finalmente eu comecei a criar o meu próprio setup, baseado na minha observação de mercado e alinhado com a minha personalidade, foi como se um peso saísse das minhas costas. De repente, eu não estava mais tentando ser outro trader, um cara que eu vi no YouTube, um cara que eu fiz o treinamento. Eu estava sendo eu mesmo no mercado. E sabe o que é mais incrível nisso? O meu desempenho melhorou drasticamente. Sério, da água para o vinho. Drasticamente. Eu comecei a sentir que eu estava entendendo o mercado. E não era porque meu setup era magicamente melhor, mas porque eu entendia ele completamente. Inclusive, esse primeiro setup que eu criei, ele tinha uma taxa de acerto muito baixa, mas tinha um risco-retorno muito bom. Você vai ver isso no decorrer dessas aulas, tá? Mais sobre isso. Mas eu sabia nesse setup exatamente por que eu estava entrando em cada operação, onde colocar meu stop, qual era o meu alvo. Ou seja, eu realmente dominava o que eu estava fazendo, por mais simples que fosse. Então, vamos lá, gente. O que a gente aprendeu hoje? Contei um pouco de história aqui, né? Mas a gente aprendeu que setups prontos não funcionam porque não foram feitos para você. 2. Não existe fórmula mágica. O mercado está sempre mudando. 3. Seu operacional precisa refletir a sua personalidade e estilo. 4. O autoconhecimento é tão importante quanto o conhecimento técnico. Crave isso aí, porque isso é muito sério. Na próxima aula nós vamos falar sobre a nova mentalidade que você precisa desenvolver para se tornar um trader autor, alguém que cria seu próprio caminho em vez de seguir cegamente o caminho dos outros. Sua tarefa até lá, se você não for pular para o vídeo agora, é refletir sobre as suas experiências anteriores com setups que você usou aí. O que funcionou? O que não funcionou? E mais importante, por quê? Você sabe falar? Responde aqui para mim. Você que já tem mais tempo aí olhando tela, tá? Não você que chegou agora. Existe alguma coisa que acontece direto e reto, que ninguém te falou o que é, ninguém te falou que era um setup, algum padrão que você vê no mercado que você observa todos os dias, que você fala assim, cara, sabe que eu estou vendo coisa? Pô, isso aqui está acontecendo direto e reto, quando chega aqui faz assim e tal. Se você já teve essa sensação, saiba que foi essa sensação que me fez virar totalmente o barco ali. Que aí eu estava indo pelo mesmo caminho que todo mundo vai, seguindo o que os outros estavam falando, e de repente eu comecei a construir meu próprio caminho. Lembre-se, você precisa estar pronto para morder a bunda de um urso todas as manhãs quando acordar para operar. E isso só acontece quando você tem total convicção do que está fazendo. Nos vemos na próxima aula. Aqui é João Homem e estamos juntos nessa jornada.